Olá a todos, vamos para a nossa 10ª videoaula de Estudos Literários 1, ainda nesse formato do calendário alternativo, né? E hoje a gente vai dar sequência então ao cronograma. Eu vou dar uma atualizada aqui no cronograma para vocês, porque a gente teve, enfim, algumas pequenas alterações. E eu estava vendo aqui, acabou ficando para trás a literatura beat, né? O jornalismo gonzo, até eu vou comentar de maneira bem mais breve, assim, porque o jornalismo gonzo já vai mais para Estudos Literários 2, né? Que o foco pelo novo plano está focado mais no jornalismo, né? Enquanto que o jornalismo literário 1 está focado mais no romance, né? Na ficção. Então acabou ficando para trás, né? Porque seria no dia 8, que foi na última semana, mas a gente acabou falando de outro tema que tinha ficado para trás, que era literatura e história. Então, e a gente também acabou acumulando, né? Acabou ficando, estava previsto para hoje para a gente falar sobre poesia também, né? Então ficou esses 3 tópicos aí para hoje. Então, para dar tempo de falar tudo e também para dar uma variada também, né, no vídeo, né, nas falas, eu vou postar para vocês então. É um vídeo que ele é de uma oficina, né, do Centro Max Fetter, um vídeo do Baga Defente, que é um poeta, e ele ministra então essa oficina de poesias, e está disponível, né, esse material. E eu vou postar para vocês então o link em que ele faz essa introdução à poesia, né? Então ele traz o conceito, né? Traz um pouco de questões teóricas, mas o foco, até um dos focos, é a parte prática, né? Então tem a diferenciação de poesia e poema, né? Então é um vídeo de 24 minutos, esse primeiro vídeo. Quem tiver interesse pode ver os demais. Agora não me lembro se são 4 ou 5 vídeos o total, né, da oficina, mas eu vou colocar então esse vídeo para falar sobre a parte mais conceitual, né, de poesia para vocês. Tem vários outros materiais aí, mas mais focado para quem faz, né, curso de letras, né. Então aqui a gente dá uma pincelada mais geral, né, para vocês que são estudantes do jornalismo. Claro que a leitura, ela sempre vai agregar, né, vocês se inspirarem, lerem poesia, terem de repente alguns poetas que vocês possam gostar mais, etc, né. Então eu particularmente, né, no Brasil principalmente, sempre gostei muito das poesias do Mário Quintana. A biografia dele também, ele é contemporâneo, né, do Érico Veríssimo, que eu pesquisei a obra do Érico Veríssimo. Vale a pena, né, ir um pouco atrás, né, tanto da obra quanto da biografia do Mário Quintana. E o Vinícius de Moraes, que tem inclusive um documentário dele que estava disponível, se eu não me engano, na Netflix, para quem tem essa possibilidade. Tem também em outras plataformas, enfim. Eu não lembro, não me recordo exatamente o nome, mas é um documentário sobre o Vinícius de Moraes, passou já no canal Bis também. Deixa eu ver se tem o nome aqui, Vinícius de Moraes. Vale a pena assistir também, porque mostra muito da vida dele. É Vinícius de Moraes mesmo, aparece como Vinícius de Moraes aqui na própria Netflix. Então fala sobre a vida dele, mostra muito do estilo dele, da filosofia de vida dele. E o Vinícius de Moraes, ele foi de certa forma o poeta do amor, né, no Brasil, né. Boa parte das músicas, das letras e composições de música são relacionadas à questão de paixões, etc, né. Então ele teve, se eu não me engano, casou 8 ou 9 vezes, enfim, mostra isso, mostra a relação dos filhos, das filhas, enfim, esse documentário é muito bom. Também tem um do Carlos Drummond de Andrade, que eu assisti esse há muito tempo, mas que também mostra a biografia dele,
documentário, só deixa eu ver se aparece o nome certinho aqui. Aparece aqui TV Cultura, Leva ao Ar. Eu lembro que eu assisti quando eu estava na graduação, então faz mais ou menos uns 15 anos que eu assisti esse documentário, que também mostra, porque vão também se dramatizando, né, a poesia deles, ao mesmo tempo em que vai se contando a vida desses poetas, né? E na América Latina a gente tem aí, claro, tem vários outros no Brasil, tanto contemporâneos quanto que marcaram época e se tornaram clássicos, né? Mas na América Latina, né, os dois poetas que são famosos internacionalmente, na Europa, enfim, no mundo inteiro, o Jorge Luis Borges, né, poeta argentino, que eu tenho até aqui, inclusive, a obra completa dele, que eu comprei, justamente estava em destaque numa livraria em Burgos, na Espanha, né, e acabei comprando, e tem toda a obra dele em espanhol. E, enfim, ele fala sobre vários temas. E o Pablo Neruda, né, poeta chileno, eu li Confesso que Vivi, a autobiografia dele, também, né, livros de poesia dele, que a biografia dele, a autobiografia dele é um documento, fala inclusive da participação dele também no jornalismo, enfim, a história dele é fantástica também. Ele sempre foi muito engajado, mas assim, ele coloca que ele queria só escrever sobre amor, sobre natureza, sobre a vida, enfim, e meio que caiu no colo, né, de um confronto político com agressões, mortes, desaparecimentos, etc., que foi o período da ditadura chilena. E aí quando ele viu, ele estava completamente envolvido, né? E aí ele teve que se exilar mais de uma vez, chegou a vir para o Brasil, foi para a Europa, organizou, quando ele estava na França, antes ainda, né, do período. Quer dizer, é interessante porque culmina, né, a morte dele com o assassinato dele por parte da ditadura chilena, do Pinochet, mas começa já na época da Guerra Civil Espanhola, né? Então ele organiza, por exemplo, um navio para trazer refugiados, que eu comentei no último vídeo, espanhóis, né, da Guerra Civil Espanhola, que estavam indo para a França. Ele estava na França, então ele organiza esse navio, que aí a Isabel Allende acabou transformando no romance Longa Pétala de Mar. Enfim, então só para dando alguns nomes, são vários, né? Por isso que eu estou colocando também esse outro vídeo aí com essa parte mais teórica de definições, porque vocês também podem pensar nos de vocês, ou de repente podem ir atrás, né, de poesias. Está disponível na internet, né, as do Vinícius de Moraes, por exemplo, se vocês colocarem, vocês acham praticamente a obra inteira dele disponível, em sites, blogs, etc. E o mesmo vale para todos esses poetas clássicos, né? E a poesia tem a questão da musicalidade, essa ligação muito forte com a música, né? E da inspiração também, inspirações dos mais variados tipos. Então está muito relacionada a questão da linguagem com o sentimento e também a questão do ritmo e da musicalidade. Então temas como amor, como morte, como amizade, como solidão, enfim, está muito relacionada a um grande bloco, né, que seria um bloco chamado Emoções, né? Então a poesia, de certa forma, ela ajuda até, no caso do jornalista, a ele, digamos, ter desperto de uma maneira mais aguda a capacidade tanto de identificar histórias que tem esse aspecto emocional mais forte, quanto também a colocar isso no papel, né? Então, eu escrevi também uma matéria que saiu na revista Imprensa da época, até eu vou postar para vocês, em 2005, antes de eu me formar também, e em que eu abro, né, com uma letra de música, mas que também é uma poesia,
do Engenheiros do Havaí, o problema sempre existiram, né? E aí eu vou ali falando Vinícius de Moraes, Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de Andrade, e segue adiante. Aí eu entrevistei, né, outros jornalistas, escritores, poetas, falo do Bukowski, né, o poeta maldito, e né, assim vai indo, né? Uma matéria que eu tive publicada na época na revista Imprensa no impresso, e também ficou aí para pro online, que me permite compartilhar com vocês esse texto, né? Só peço desculpas já por eventuais errinhos que possam ter passado. Então eu vou colocar também esse texto, vou colocar o vídeo do Baga Defente, né? E né, esses comentários aí todos que eu fiz em relação à poesia. Como eu falei, interessante vocês buscarem, né, poetas que de repente possam ter colocado em palavras, em expressões, algo que vocês se identifiquem, né? E o outro tema, então, a literatura beat. Eu vou colocar também um artigo que eu escrevi, que foi publicado na Vozes e Diálogo da Univale de Santa Catarina, em 2015, em que o título se chama A Influência da Contracultura Norte-Americana no Jornalismo Literário Brasileiro Contemporâneo. Então eu pego principalmente o livro-reportagem do Dodô Azevedo, Fé na Estrada, que é uma espécie de tributo ao On the Road, né, que na tradução para o português seria como Pé na Estrada, né? Foi como foi traduzido na versão Pocket da LPM. E também a influência do Gonzo, do Hunter Thompson, no trabalho do Arthur Veríssimo, né? Mas aí, claro, tem uma crítica que eu faço, que é em relação a essa apropriação do nome Gonzo num tipo de jornalismo que não bate muito com o tipo de jornalismo que o Hunter Thompson fez, mas como eu falei, é um tema mais para pro Estudos Literários 2, né? Que se confunde muitas vezes. O Gonzo quer se colocar tudo que é bizarro, que é engraçado, como se fosse Gonzo, né? Então é um clichê, um lugar comum. O Hunter Thompson mesmo, que foi o criador, não gostava. A viúva dele eu entrevistei também, em Wood Creek, no Aspen, no Colorado, falou sobre esse assunto também. Então, enfim, eu faço essa criticazinha aí que vocês podem ler nesse artigo, mas o foco aqui principal que eu trago para vocês é a parte mesmo, porque nesse artigo eu trago datas, né, os anos em que aconteceram os fatos, trago mais detalhes assim. E aqui eu vou deixar para falar de uma maneira mais geral, mais de conceito, né, para vocês entenderem o que é a literatura beat. Nos dois casos, tanto no jornalismo gonzo quanto na literatura beat, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz isso inclusive numa oficina que eu ministrei no Interconsul, não me lembro o nome, que era uma oficina sobre jornalismo gonzo. Mas eu posso postar 40 vídeos, vocês podem ler o meu livro sobre jornalismo gonzo, publicado em 2018 pela Insular, né? Vocês podem ler os artigos que eu coloquei sobre literatura beat, mas vocês vão entender de fato o que é lendo os textos do Hunter Thompson e lendo principalmente o On the Road, né? O resto é interpretação e análise que cada um, né, pode fazer a sua. E no caso eu fiz, né, em algumas das minhas pesquisas, essas interpretações e essas análises. Então, fica, né, a sugestão para vocês lerem esses livros, se vocês quiserem entender melhor, né? Mas para trazer uma introdução, então, principalmente a literatura beat, o principal livro é o On the Road, do Jack Kerouac. Eu tenho essa edição de 2005, né, publicado pela LPM Pocket, e que acabou se tornando, de certa forma, uma espécie de bíblia da literatura beat. Eu reli, por coincidência, não foi nem em função do tópico, né?
Mas eu reli recentemente o livro, porque eu tinha lido há muito tempo atrás. A primeira vez que eu li, eu tenho aqui o ano que eu comprei, foi 2005, então foi em meados de 2005 que eu tinha lido, portanto há 16 anos. Então eu lembrava, claro, da história, etc., mas não lembrava tanto de detalhes, né? E eu ia assistir o filme e eu quis reler antes de assistir o filme, enfim, para fazer essa comparação até da literatura, do livro com o filme, enfim. É algo muito, é um diálogo, né? O texto do Kerouac, que é o Saul Paradise, né? O personagem, ele coloca na época, claro, tem que se pensar na época, quando ele fez essas viagens, 1947, 1948, 49, ele tinha algo em torno de 25 anos, né? Ele ficou 10 anos foi 1925, o livro foi para a editora finalmente só em 1935, ou seja, teve 10 anos em que ele chegou a mexer nesse texto, apesar da primeira versão ele dizer que escreveu em 7 dias, sem dormir, etc, etc. Ele acabou tendo que recuar em alguns aspectos para agradar os editores, aquela coisa toda, tanto é que depois foi lançada uma versão, se eu não me engano, pela própria LPM, que é sem cortes, né, sem as censuras, enfim. Mas, em resumo, né, então é a história, né, de um sujeito que, né, tem cerca de 25 anos e que começa a cruzar o país de carona na época, né, no final dos anos 40, né, a gente tem que pensar nisso. Os acontecimentos são de 47, 48, 49 principalmente. Então ele conhece o amigo dele, que é o Dean, que é o Neal Cassady, inspirado no personagem real que foi o Neal Cassady, e que é uma figura completamente ligada não é nem 220, é em mais de 1000 volts, assim, né? Então são diálogos, falas longas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então tem uma identificação muito forte, né? Principalmente quem está nessa casa aí dos 20, 25, 28 anos mais ou menos, que eu lembro que eu me identifiquei muito na época, assim, né? Mas era muito porque a gente vivia isso, né? Então, muita gente, né, muitos atores, artistas, cantores citam, né, essa obra como algo que modificou a vida delas, é muito comum ouvir relatos assim: eu li o livro e, né, decidi viajar, fazer uma viagem, etc, né? Eu lembro que eu li 2005, né, 2006, início de 2006, por exemplo, eu também deixei o emprego do jornal que eu trabalhava e fui no show do Rolling Stones em Copacabana, que era livre, de graça, né? Fui de ônibus, porque na época tinha uma diferença grande entre passagem de avião e passagem de ônibus, ainda era mais econômico de ônibus. E fui, fiquei lá uma semana, mais ou menos, ficando na casa de amigos, etc. E na sequência tinha um amigo meu que morava em Guarapari, já fui pro carnaval também em Guarapari, mas tudo com pouquíssimo dinheiro, bem no estilo, né, do Kerouac. Então é muito comum, eu também era estudante, né, não tinha me formado ainda, né, então é muito comum ouvir esses relatos, e dá para dizer que influenciou, né, no meu caso específico, na minha trajetória seguinte. E o Hunter Thompson, um dos livros de carta dele, ele também foi influenciado pelo Kerouac, pelo On the Road principalmente, e ele coloca que o que o Kerouac fez, na verdade, já foi de certa forma o que o Thompson quis fazer no jornalismo gonzo, mas o Kerouac lá nos anos 50 teve a sacada de que se ele botasse jornalismo no nome ia ser um fracasso de vendas, né? Então a única coisa que ele fez foi mudar o nome dos personagens e colocar como literatura, né? Então ele faz esse comentário numa das cartas dele, não lembro se para ele, algum editor, algum amigo, né? Então, de certa forma, tem muitas semelhanças entre o que o Kerouac fez aqui, né, enquanto literatura autobiográfica, né, e o que o Hunter Thompson meio que trouxe esse estilo de contar o que está acontecendo, contar o que está acontecendo fora, no caso dele, das pautas, né, para o jornalismo, né, e aí surge o jornalismo gonzo, né, que é quando ele
Primeira matéria, claro que já vinha nascendo muito antes esse estilo na carreira do próprio Hunter Thompson, e o Hunter Thompson ele leva a vida dele e as histórias dele para os textos que eram feitos para revistas e para jornais, então eram textos a priori jornalísticos, né? Mas ele chuta para o alto os manuais, as regras, o lead, a objetividade, etc. E faz um texto nesse estilo aqui, né? Do On The Road, para contar aquilo que ele estava cobrindo, né? Então ele faz vários textos anteriores, mas o texto que leva ao surgimento da nomenclatura, né, jornalismo gonzo, é uma cobertura do Kentucky Derby, no estado do Kentucky, né, em Louisville, cidade natal do Hunter Thompson, e ele vai cobrir o maior evento de turf dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, né, nos anos 70, início dos anos 70, e aí ele acaba falando sobre tudo, menos sobre a corrida, né, então... Aí surge, né, essa expressão, mas ele foi para cobrir o evento por uma revista, né, então não foi... ele não fez isso para escrever literatura, então por isso que tem discussões sobre quando alguém diz, não, mas o que o Hunter Thompson fez foi literatura, foi só literatura, né? Não dá para dizer nem que foi só literatura e nem só jornalismo, só entre aspas, né? Ele, na verdade, ele fez esse estilo, que foi pegar esse estilo beat aqui, jogar dentro do jornalismo, e daí meio que botou tudo e mexeu, e saiu o jornalismo gonzo, né, que é um jornalismo totalmente pessoal, de alta imersão, né, na pauta, nos acontecimentos, e a descrição é sobre, né, é sobre o que estava acontecendo. O McQueen, que é um dos principais biógrafos dele, né, infelizmente as biografias do Thompson, escritas por outros, não tem tradução para o português, né, ele escreveu o livro The Outlaw Journalist, que é jornalista fora da lei. Ele coloca em alguns momentos isso, que as reportagens do Hunter Thompson era a reportagem dele tentando cobrir a pauta, né? Então ele conta que, um exemplo tribanal, aleatório, ele foi entrar no elevador e tinha os outros jornalistas ali falando bobagem, antes da pauta rolar, e daí ele vai lá e escreve aquela cena ali, né? Então... é ele sempre tentando cobrir alguma pauta, né? Então é quase que um jornalismo de bastidores, assim, mas com muito da vida dele, né? Com a questão da marginalidade dele, enfim, do uso de drogas, de álcool, de experiências, etc., levando tudo isso para esse texto que era feito e que foi produzido, né, boa parte dessa obra do Thompson foi produzida para a imprensa, né, então não tem como desvincular, por mais que às vezes as pessoas leram só o Medellín em Las Vegas e mesmo sem saber os bastidores, dizem, isso aqui é pura ficção, né, não é jornalismo, é literatura, mas praticamente todos os textos que ele escreveu, pelo menos todos aqueles que ficaram conhecidos como gonzo, final dos anos 60, 70, todos eles foram feitos sob encomenda para algum veículo para alguma veículo de imprensa para cobrir alguma pauta, né? Diferentemente do On The Road, que na verdade aí o On The Road sim, ele fez com o objetivo de escrever literatura, né? De escrever um romance. Então o Kerouac ele está escrevendo outro livro, né? E aí ele tem a ideia de ir pro oeste, né? Ele estava em Nova York ou ali nas redondezas, e aí ele tem essa ideia de, nas férias da faculdade, ele ir pro oeste. Ele não conhecia o oeste americano, lá com seus mais ou menos 25 anos, e aí ele conhece o Dean, né? E aí o Dean vai para Denver e fica esperando ele em Denver. E Denver acaba sendo também, eu lembrava, esse foi um dos pontos também que foi importante, essa releitura que eu fiz, porque eu tinha lembrança muito forte de Nova York e de São Francisco, né? E quando eu li em 2005 eu não tinha esse conhecimento, né, que eu tenho hoje, depois de também cruzar de costa a costa por terra, né, aos Estados Unidos. Numa ida de Nova York a San Diego, né, cruzado em diagonal praticamente por ônibus, e depois a volta por carro, passando por Denver, por Las Vegas e Denver, etc. Então eu não tinha essa lembrança de Denver, né? Denver talvez
né, pelo que eu li agora, é a cidade que mais aparece, né, que é a cidade lá no Colorado e que é o principal ponto de encontro, né, tanto dessa turma de São Francisco quanto da turma de Nova York. E aí também tem essa descida deles para o México, que eu também tinha esquecido completamente. Eu não lembrava dessa passagem deles pelo México, aí é mais pro final do livro, mas não vou dar detalhes, porque também não quero dar spoiler aí para quem tiver interesse de ler. Mas, em resumo, né, tem todas as características, aparece muito mais no artigo que eu estou postando para vocês lerem. Vou postar também um vídeo do Dodô Azevedo, que ele sim seguiu a rota do Jack Kerouac, né? Ele viajou do Brasil para os Estados Unidos para fazer essa rota. Claro que, né, a rota, vocês vão ver, se vocês lerem o On The Road, ele não é uma rota fixa, né? Então ele foi por lugares que o Kerouac passou. Mas ficou muito bom, assim, não ficou nada forçado. Ele fez um livro que tem uma autoria própria, né? O Fé na Estrada, do Azevedo. E é uma história dele, né? Foi um tributo, por isso que eu digo, escreveu meio como um tributo ao On The Road. Ele não quis escrever, vou escrever um On The Road brasileiro, apesar de que de certa forma acabou escrevendo em partes, né? Diferentemente da história que eu comentei antes do Arthur Veríssimo, que quis ser o cara gonzo e acabou fazendo outra coisa bem diferente do que o Hunter Thompson fez. Então, mas enfim, são discussões, conceitos, etc, que estão aí. E eu vou botar então esse videozinho também do Dodô Azevedo falando sobre a geração Beat. Teve outros, né? E aí quando eu li também a primeira vez, eu não tinha lido ainda o Allen Ginsberg, o Burroughs, outros caras da geração. E que daí aqui no início o Eduardo Bueno, que é o tradutor do livro, né, dessa versão da LPM, ele coloca quem era quem, né? Porque o Kerouac mudou os nomes, né? Então nessa minha releitura eu li identificando, né? Quem era o Burroughs, quem era o Ginsberg, né? Quem era quem aqui nessa narrativa do Kerouac. Então marca muito, né? Uma época, essa literatura influenciou vários outros, dentre o Kerouac influenciou, por isso que se abre muito um leque, né? Porque muito pessoal, o professor Fábio pode falar para vocês, ele me falou aí, algum galera do rock and roll que diz que foi o melhor livro que leu, foi esse do Kerouac, que mais influenciou, etc. O próprio Thompson foi influenciado pelo Kerouac, o Tchau Bukowski também. Então, vários dos outros que vieram na sequência ali, meados dos anos 60, anos 70, tiveram influência, né, direta do On The Road, apesar de que o próprio Bueno comenta aqui no prefácio, né, depois do On The Road, e lendo os livros da sequência da carreira dele enquanto escritor, ele mudou o estilo de vida e talvez até de texto, né, ele foi mais pro final da vida, ele foi para uma ideia mais de natureza, de se reclusar e Big Sur, né, é um desses textos, que é o mesmo lugar que o Hunter Thompson também se refugia em determinado momento da carreira dele, né, que é uma cidade que acabou se tornando um símbolo assim, de fuga, né, de escritores, poetas, etc., no meio das montanhas, perto do oceano, né, na Califórnia. E aí muda, né? Muda o estilo de vida e, consequentemente, muda a literatura, né, do Jack Kerouac. Mas, assim como eu diria até que o On The Road tá para a literatura beat, assim como o Meu Delírio em Las Vegas, né, tá para o Hunter Thompson, porque é o ápice, né, da literatura beat e do jornalismo gonzo, né? O Meu Delírio em Las Vegas do jornalismo gonzo e o On The Road da literatura beat, né? Então, algumas considerações e até a gente falou de poesia, né? Tem poesia, o Allen Ginsberg é da literatura beat e era poeta, né? Então também se tem poesias na literatura beat também, né? Já fazendo esse link desses dois temas que foram os temas do vídeo de hoje. Então, né, seria isso. Eu vou colocar esse material então, o vídeo da poética, o vídeo do Dodô Azevedo, o artigo
e mais essa reportagenzinha que eu fiz sobre poesia há 16 anos atrás, né, que também foi o mesmo ano, 2005, que foi o ano em que eu li a primeira vez o On The Road. Então é isso por hoje. Na próxima semana a gente dá sequência falando um pouco sobre jornalismo cultural e estudos literários e as técnicas de ficção, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.